aonde estão os nossos talentos nos 853 municípios? Ele pode estar onde está. Então é um desafio grande, não só do esporte, mas que a gente tem que conviver. E, assim, hoje, para mim, eu não vejo uma solução para esse tipo de situação. É muito legal estar convivendo com todo mundo. E uma coisa muito boa é que todas as modalidades ficam juntas também. Então a gente não vê só a realidade do vôlei ou, sei lá, do basquete e tal. Na escola, por exemplo, metade do Minas é da minha escola. Aí eu vejo, né, sobre os campeonatos, essas coisas. Acaba que eu vou ver um jogo de outra modalidade, de outro sub. Convive todo mundo. Todo mundo convive. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, eu sou Robson Santo em mais um Territórios Sociais, o podcast do Terceiro Setor. Ao meu lado, mais uma vez, prazer de ter meu amigo e parceiro nessa jornada, Alexandre Ferreira. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. É um privilégio grande estar aqui com vocês, especialmente com o ídolo da natação, um esporte que eu já pratiquei quando era jovem, né? Já, lá no Minas mesmo. Praticamente aprendi a nadar lá e participei de algumas competições. Então, obrigado pela presença de vocês dois. E para esse bate-papo, nós vamos falar com Rogério Romero, a quem o Alexandre se referiu nesse momento. É um nome que dispensa apresentações da natação. Ele é o único nadador brasileiro finalista olímpico em 4 edições dos Jogos e o primeiro no mundo a participar de 5 Olimpíadas. Além dessa sua brilhante carreira como atleta, Rogério é hoje um importante gestor do esporte. Rogério, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Prazer estar aqui. Vamos bater um papo bacana aí sobre esporte e principalmente a transformação social que ele pode promover. Importante. E para nos dar a perspectiva de quem está começando essa jornada e vivendo de perto o impacto social do esporte, nós recebemos a Beatriz, uma jovem atleta de 14 anos, da categoria Sub-15 do Minas Tênis, que teve sua trajetória iniciada em um projeto social lá em Ouro Branco. Não é isso, Beatriz? Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Rogério, queria começar falando um pouquinho da sua trajetória, né, muito vitoriosa, mas eu queria saber daquele período antes de tudo acontecer. Com que idade você começa a treinar? Quando? Onde foi? Como é que foi essa história? Começou aí quando era criança pequena, lá em Londrina, Paraná, com 5, 6 anos. Meus 3 irmãos mais velhos já nadavam num clube lá de Londrina. E minha mãe me levou para lá também. No começo não gostava, há muito tempo, né, na década de 70, então piscinas eram raras, as piscinas climatizadas, aquecidas. E eu sempre fui uma pessoa muito friorenta, e aí realmente sofri muito no começo, mas depois começa a surgir as brincadeiras, as amizades, as viagens, e depois as medalhas, e aí sim eu fui percebendo que eu tinha uma trilha ali, uma carreira, e aí eu fui encaminhando naturalmente, passei por Curitiba, e depois vim aqui para Belo Horizonte, onde eu despontei aí para natação mundial e pude participar de alguns Jogos Olímpicos. Alguns, muitos, né? Só 5. 5 Jogos Olímpicos, muito orgulho, né? Então, realmente, em 88, quando eu fui pro meu primeiro, assim, cara, eu saí de lá e falei assim, não, esse negócio é bom demais, eu preciso participar de mais um sonho, né? Mais um pelo menos. Então, eu já saí de lá, já pensando em Barcelona 92, e foi isso, a vida foi indo, felizmente eu tive o apoio, uma rede de apoio necessária aí para ter uma carreira bem longeva, e acho que foi um dos primeiros atletas a passar dos 30 anos na natação, que é muito raro, né? Começa-se muito cedo, mas também termina muito cedo, até por algo que o Alexandre estava falando ali, principalmente lá atrás não existia o ensino à distância, então você conciliar o estudo, principalmente universitário, com uma carreira esportiva aqui no Brasil, era quase inexistente, né? Muito difícil. Então foram algumas decisões difíceis, mas eu acho que os frutos valeram a pena. Muito bom, parabéns. Dando continuidade ao
ao tema, né? O Rogério foi nadador, né? Atleta, teve a fase como gestor no setor público, né? Como secretário de esporte, secretário adjunto, e atualmente está como gestor privado no esporte dentro do Minas e desenvolvendo esses projetos de impacto social que proporcionam aí a evolução de crianças, como que já não é mais criança, né? A Beatriz. Então, como é que você enxerga essa iniciativa toda do Minas, você como gestor, e como é que você tem visto aí a transformação na vida das crianças, dos jovens, né? Por meio do esporte? Eu costumo falar que eu sou suspeito, né? Porque, assim, eu pude perceber de várias facetas, vamos dizer assim, o poder que o esporte tem. Seja ele como atleta, seja depois como gestor público, e agora como gestor privado, e agora também como pai de atleta, né? Então, vivi tudo que pode oferecer. Como gestor público, a gente teve a felicidade de instaurar a lei de incentivo estadual, que hoje está aí dentro do estado de Minas Gerais. Então, a gente sabe que está aquém do que todo mundo... Ideal, né? É do ideal, mas eu acho que é um começo, tudo. Já está aí, acho, mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. E o Minas sempre fez, desde o início, uma boa utilização dos recursos incentivados. Que ele é um recurso, vocês sabem aqui, vocês falam sobre esse assunto, é um recurso difícil, né? Porque ele é todo burocrático, deve ser, porque ele é um recurso de todos nós. Então, o Minas, o que nos dá uma segurança é que ele trata bem esse recurso público, que acaba viabilizando ali a vinda de alguns atletas de fora, realmente, para poder dar essa oportunidade para alguns atletas desfrutarem daquela infraestrutura do Minas Tênis Clube. E é o que eu falo, não é só o Minas, não é só as leis de incentivo, mas é uma rede. Então, por exemplo, a Gerdau, alguns dos nossos parceiros, o Comitê Brasileiro de Clubes, entidades, as federações, todo mundo acho que está em prol do desenvolvimento do esporte, e isso facilita, porque se algum está embaixo, a rede ela não desmonta totalmente. O problema, talvez, do esporte é você ficar unidependente, né? Só dependo da lei de incentivo. Aí, realmente, talvez o projeto fica mais difícil de ser sustentável ao longo do tempo. Então tem muito patrocínio, vamos dizer, direto. Sim, o próprio Minas de marketing. Eu falo assim, se amanhã descesse o presidente e o governador, não vai ter mais leis de incentivo ao esporte. O Minas não ia deixar de fazer esporte, porque esse é o DNA do clube, não é? É lógico que ia faltar alguma coisa. O Comitê Brasileiro de Clubes hoje nos ajuda também nos campeonatos brasileiros interclubes. A gente tem iniciativas como a Copa Minas, em algumas modalidades que acabam trazendo atletas de fora, até para conhecer um dos objetivos é esse mesmo, trazer gente de fora para conhecer a nossa infraestrutura, não é só fazer um torneio ali, realmente eles vivenciarem aquilo lá, e mesmo que eles não venham para o clube, mas que eles possam disputar um campeonato de alto rendimento e, de repente, eles poderem seguir a sua carreira, mesmo que não seja no Minas novamente. O Minas é uma ilha de excelência no meio dessas associações, né? Ao lado de alguns, como Mackenzie, Olímpico. Isso tudo facilita a manutenção dessas atividades, né? Tem quadra, tem piscina, é preciso de estrutura, e os clubes conseguem manter isso. E a partir dos projetos incentivados, realizar esses projetos. Por que isso não se estende, não amplia esses projetos a outros clubes que também têm essas estruturas? Bom, são as próprias entidades que devem ser os proponentes desses projetos, né? Então, como eu falei, eu acho que precisa de uma estrutura mínima para que eles possam apresentar um projeto que ele seja, primeiro, aprovado, e principalmente depois, a parte mais difícil, captar, e a responsabilidade de lidar com esse recurso público dentro da execução e da prestação de contas desses projetos. Então,
Infelizmente, não são todas as entidades esportivas que têm essa infraestrutura mínima, né? Então, é importante eles buscarem, se eles não tiverem próprios, eles buscarem alguns terceiros para que eles possam oferecer. Eu acho que vale a pena, né? Porque a gente sabe do poder transformador do esporte. Não é o salvador de tudo, né? Às vezes a gente fala aí como o esporte vai salvar todo mundo. Não. Eu falo sempre, ele talvez seja um complemento para a educação, né? Tem uma liberdade maior ali do treinador falar com os atletas na quadra do que um professor numa sala de aula. Às vezes o aluno até numa aula de educação física tem mais confiança ou tem mais liberdade com o professor de educação física do que tem com o professor da sala de aula. E buscar esses abnegados do esporte, né? Porque a gente sabe, sempre onde tem algum talento em algum lugar, a gente não sabe aonde vai despontar. Mas começa a despontar ali, surgiu um atleta, surgiu outro. Você pode ir lá que tem alguma coisa acontecendo ali. Algum cara que está fazendo a coisa certa. E você tem que valorizar essa pessoa. E uma das formas é realmente viabilizando, através de alguns projetos incentivados, essa expansão, dando mais oportunidades para mais pessoas poderem ter acesso a esse tipo de oportunidade. Muito bom. E a Beatriz? Obrigado, Beatriz, uma alegria ter você aqui. Foi importante a gente ver o resultado desses projetos. E você hoje com 14 anos já está despontando no esporte de alta performance. Queria que você contasse um pouquinho do seu início lá em Ouro Branco, como que você começa a jogar vôlei, qual o projeto que você foi incluído e como que foi essa história de o Minas te ver, te enxergar e trazer você para Belo Horizonte. Oi, Robson, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer enorme estar aqui. Eu comecei lá em Ouro Branco, em um projeto na minha escola, e aí eu me interessei pelo esporte e vi uma propaganda sobre o projeto do Minas, de fato. E eu entrei lá no projeto com 10 anos e fiquei lá até os 12. E eu apareci pro Minas quando todo ano tem uma competição que todos os projetos sociais do Minas vêm aqui pro Minas, em BH mesmo, e a gente disputa a Copa Minas. E eu tava lá na Copa Minas jogando com as minhas amigas e um treinador me viu e perguntou se eu queria treinar no Minas. E eu falei que eu queria, né? Obviamente. E aí, ano passado, eu entrei pra equipe e eu vim e voltava toda vez, todo treino, de carro, todo dia. Só que esse ano eu vim morar aqui. Aí eu tô no Sub-15 e tô feliz. Legal. Você é um atleta do clube e o clube organiza toda a sua estadia aqui? Sim. E seus pais continuam morando lá? Isso. Minha mãe, meu pai e minha irmã continuam lá em Ouro Branco e eu moro no pensionato, aqui em BH. Parabéns. Obrigada. E essa, assim... E como é que foi essa decisão, assim, de... Que você veio pra cá agora, né? Com 14? Agora. Né? Eu tinha 13, né? Quando eu vim. Isso. Aí eu fiz 14. 13 anos, decisão difícil. Largar pai e mãe e mudar de cidade, sair da cidade pequena e vir pra cidade grande. Né, e como é que foi isso? Assim, foi fácil? Porque do jeito que você falou assim, o treinador me viu, vê que eu vim treinar, quero, né? Tô dentro. Tipo... Mas depois mudar é outra coisa, né? Na hora foi bem fácil. Aí, a hora que eu tava integrando na equipe, ano passado, que eu vim e voltava, ainda tava bem tranquilo, porque eu ainda tinha meus amigos na escola, minha família, mas agora que eu vim pra cá... É bem diferente, né? Tipo, cidade grande, cidade pequena. E eu acho que as pessoas continuam gentis do mesmo jeito. Foi bem fácil pra mim acostumar, mas é muito difícil ficar longe da minha família. Eu fico com muita saudade. Você vai pra lá todo fim de semana ou consegue? A maioria, mas eu continuo com saudade. Né? E isso, assim, é óbvio que você saiu de um projeto local, né? Veio para um negócio grande, que já é nacional. Minas, né? E
Como é que você vê isso? Porque dentro do esporte você está lá praticando vôlei, está no time, treinando, tem a vida esportiva. E fora dela, como é que você vê a mudança na sua vida? E como é que você acha que isso impacta positivamente, de alguma forma, na escola, no estudo? O esporte costuma trazer disciplina também, né? Como é que você vê esse conjunto da obra fora da quadra? Fora da quadra, geralmente eu estudo, né? Convivo com os meus amigos, as pessoas lá no pensionato. O ensino aqui em BH é 1000 vezes melhor do que lá em Ouro Branco. É uma oportunidade muito grande para mim de estar aqui, né? Estudando, aprendendo. E socialmente, eu não tenho muito tempo, né? De sair com amigas, essas coisas assim. Mas eu fiz bastante amizades. Foi muito bom para mim. Sei. Então você tá animada com o BH? Sim. Tá. Eu posso fazer um complemento sobre esse assunto? Porque a gente acompanha também a questão escolar dos nossos atletas, principalmente os da base. E a gente acompanha um indicador de aprovação escolar, e aí a gente pega um indicador nacional, mas não é um indicador nacional porque o Brasil não é a realidade nossa aqui. Então ele pega um indicador da Sudeste, escola privada, então... E mesmo assim, os nossos atletas têm uma aprovação superior do que esse indicador. Então, a gente gosta de falar isso para os pais, que não, mas daí como que ele vai estudar? Eu falo assim, eu peguei justamente a tua fala da disciplina. Eu falo assim, é só 1 hora menos de TikTok, ele dá tempo para tudo. Que resolve. Então, o atleta, quando ele se dedica, ele não tem muito tempo para outras coisas. Lógico que ele vai ter que, de repente, falar não para algumas, enfim, abrir mão de algumas festas, alguma coisa, daqui a pouco, 15 anos, né? Festa de 15 anos, enfim, vão começar a chegar os convites e vai ter esse conflito realmente. Todas as suas amigas estão indo, mas eu tenho competição. Eu tenho um jogo, eu tenho uma viagem. Então, realmente, são decisões, não são fáceis, mas é que a gente leva para a nossa vida. É isso que você vai ter que priorizar uma coisa em detrimento de outra. Se você quiser fazer tudo, você não vai fazer tudo bem, né? Então, acho que esse é um aprendizado que eu trouxe para a minha vida, da minha vida de atleta. E porque o atleta, para ser profissional de alta performance, disciplina é a palavra que ele... É essencial. Tem que estar na frente, mas acaba que depois, o pós-carreira, ou mesmo... Se a pessoa no caminho resolve mudar de carreira, esse aprendizado de ter disciplina com as coisas ajuda demais lá na frente. Sempre, né? Exato. Muito bom. Eu tenho a felicidade de conviver com o Alexandre e é uma prova, assim. Eu acho que o esporte, tanto quando nadava no Minas, como hoje, como maratonista, como que ele consegue ser disciplinado com as coisas. Né? Então o esporte, mesmo que não se tornou um atleta de alta performance, mas para a vida profissional, em família, é um negócio, um grande exemplo. 25? 25 meia maratona? 25 meia maratona. Por enquanto. Se não tiver disciplina, não tem jeito, não. E estou inscrito já. Não dá para enganar, 25 meia maratona. Estou inscrito mais 2 esse ano e mais 3 o ano que vem. Estou inscrito. Então, 30... E aí já tem objetivo, já vou fazer 30 meia maratona. Mas é muito legal isso, porque eu estava vendo, acho que foi até o Alexandre que compartilhou comigo, uma fala do Drauzio Varela falando sobre o porquê que ele corre ainda aos quase 80, se não 80. 78. Que falou, dói demais, é ruim demais. Mas isso ajuda ele a dormir cedo, a se alimentar bem, a manter um peso ideal. Então, acaba sendo para ele o melhor dos mundos, né? Com todo essa dificuldade, mas ajuda demais para ele viver melhor. A gente tá corrida lá, falou o ciclo, porque tem um ciclo, né? Uma meia a cada 3 meses, então tem um ciclo de preparação e tal, para até chegar na prova. O ciclo é mais importante do que a prova. Sim. Né? Sim. E só para pegar o Drauzio Varela, tem uma frase dele que é muito boa, que o repórter perguntou para ele assim: qual é o trecho da corrida, que ele faz maratona, eu faço meia, faço 42. Qual o trecho da corrida que é o
você sente mais prazer, que é a melhor parte da corrida. Ele falou assim, os últimos 100 metros. Olha que acaba. É lógico. Sofre pra caramba. Os últimos 100 metros é uma delícia, você tá vendo a chegada. 42 quilômetros. É brincadeira. Não dá, não. Rogério, na sua experiência como gestor público e hoje numa função de gestão numa iniciativa privada, o que pode ser, que aprendizado que os nossos governos podem ter desse modelo? Assim, eu acho que o poder público, de alguma forma, busca esses dispositivos, lei de incentivo para fomentar o esporte, mas como a gente está falando, o esporte melhora, inclusive, o desempenho escolar. Isso é clichê, né? Todo mundo sabe disso. E por que é tão difícil hoje? Assim, a gente vai na maior parte das escolas públicas, não tem uma quadra, não tem um equipamento básico, que é cimento. Qual que entrave que é isso? Realmente não ter quadra é uma barreira de entrada, né? Vamos dizer assim. Isso é difícil, porque o esporte, se você pensar, cada 2 anos tem eleição, e as eleições na campanha, vamos dizer assim, normalmente são 3 grandes assuntos, temas que os candidatos falam: segurança, saúde e educação. E o esporte ele pode contribuir de alguma forma com essas 3 grandes áreas, né? De novo, não é a solução para tudo, mas com certeza contribui. Então, saúde, já tem aquele estudo lá, famoso, acho que da Unesco, que para cada dólar incentivado, você colhe 3,1, não sei o que, de saúde. Eu até brincava lá quando estava no governo, você não é Secretaria da Saúde, você é Secretaria da Doença. Eu sou Secretaria da Saúde. Eu estou promovendo a saúde, você tá tratando doenças. De segurança, enfim, eu não tenho o número aqui agora, mas vamos dizer, para manter um detento custa, sei lá, 50 mil reais por ano, 20 mil, que seja. Com isso, você poderia colocar num projeto social. Eu acho que é mais, eu já vi esse número do detento. O número é absurdo. 2 salários mínimos ou 3 por mês. O número é absurdo. Então, eu chegava e falava assim, olha, o que vocês querem? Isso aqui eu consigo atender a 40 educandos. 40 educandos, porque não é atleta. Ele não é atleta, 40 educandos. Se eu salvar vamos dizer assim, desses 40, já paga a conta. Já paga a conta. Então, assim, você pensando friamente, com a razão, o esporte ele pode fazer realmente uma revolução, pelo menos nessas 2 áreas, né? Só que dá voto. Vamos pegar no calo ali, né, da pessoa, dá voto. Então a gente também tem que saber, olha, dá esse retorno político para as pessoas. Então, olha, o que está acontecendo aqui? O esporte incentivado fez tantos... as empresas deixaram de ir para o caixa do Estado, foi para todos esses projetos, e o resultado que deu. É importante a gente divulgar todos esses resultados para que os políticos eles tenham cada vez mais subsídio para realmente incentivar cada vez mais, aumentar a alíquota, aumentar o percentual das leis de incentivo. E mesmo sem a lei de incentivo, eles mesmos, ou todos nós, incentivarmos esse apoio ao esporte social, vamos dizer assim, a essa inclusão através do esporte, né? Na época que você estava na gestão pública, né? Assim, quando fala em esporte de alta performance, a primeira coisa que vem na minha cabeça são os Estados Unidos, né? Outra realidade, outro nível de renda, outro nível de economia, né? Mas a ligação, a importância do esporte universitário nos Estados Unidos é um negócio gigantesco, né? O futebol americano, né, jogado com a mão, universitário é melhor de assistir do que o profissional. É um negócio surreal de competição, de qualidade. Então, essa ligação da universidade americana com o esporte é uma coisa muito grande, né? A natação mesmo começa na universidade e vira os caras do time principal. Por que isso até hoje ainda não pegou no Brasil, né? Você tem uma
uma rede de universidades públicas. Todo mundo sofre com verba, toda hora quer cortar o orçamento, corta. Você já está dando a resposta, já. Mas por que essa coisa não vira por meio da universidade? Não. Eu estou perguntando para alguém que já teve, vamos dizer, do lado de lá do balcão. Não, vamos lá. Eu estou do lado de cá, nunca vivi isso. Agora eu conheço um pouquinho mais, porque minha menina foi lá contemplada com uma parte da bolsa universitária. Americana. Americana. Natação? Natação. Então, ela tinha o sonho de ir para os Estados Unidos. Falei, então treina, minha filha. Porque... Ou estuda pra caramba pra ganhar uma bolsa acadêmica, porque pagar em dólar... É caro. e as universidades são muito caras lá, né? Então, ela conseguiu e tá lá, já tá aqui agora, mas formou, fez o primeiro ano. O modelo lá do esporte universitário, ele não é replicável em lugar nenhum do mundo, né? Tanto que atletas do mundo inteiro vão lá. Então, você fala desse fenômeno que é o futebol americano universitário, eu tenho uma estatística. Tinha lá a Universidade de Michigan, que é onde o Gustavo Borges nadou, ela tem uma estatística, assim, surreal. Ela tinha mais de 100 jogos consecutivos com mais de 100 mil espectadores. É surreal o negócio. Sabe quando quebrou isso? Pandemia. Pandemia veio e quebrou esse recorde que eu acho que não vai ser alcançado por ninguém. 100 mil, mais de 100 jogos. Eu falei, não, você tá de sacanagem. Eu entrei na internet, pesquisei e é isso mesmo. Esse é jogo de... Futebol americano. Futebol americano. O futebol americano universitário é melhor do que o profissional disso. E tem o Final Four, que é o do basquete. Também é fenomenal. Eles fazem grandes estágios agora já. Então, a realidade é totalmente distinta, né? Então, a gente tem que pegar lá os modelos, o que é replicável aqui, e adaptar à nossa realidade, que é um país continental, com enormes diferenças regionais, com dificuldade de logística imensa. Eu falo assim, gente, uma das coisas que mata projeto social é a logística. É a distância, né? É a logística. É caro a logística. Não mata qualquer projeto social. Mata qualquer projeto social. Se você não der o acesso fácil, não adianta, vai passar um ônibus. O ônibus, a logística acaba sendo mais caro do que o projeto em si. Então, ele acaba não sendo muito sustentável. Então, é uma dificuldade, porque você, em tese, teria que dar essa oportunidade em todos os locais. Mas você tem que começar por algum lugar. Então, talvez seja melhor você começar por onde tenha mais chance de dar certo, né? Não sei se é assim lá em Ouro Branco, você tem acesso fácil lá onde era feito o projeto lá? O projeto, ele é realizado lá no poliesportivo, né? Que é perto do centro. Então, eu acho que é um lugar muito bom. Central. É um ponto muito bom para ter o projeto. E muitas pessoas, tipo, Ouro Branco inteiro vai pro projeto. Então, o ônibus sempre passa lá, né? Que tem bastante ponto lá perto. Então, é bem tranquilo da gente chegar lá. Ótimo. Rogério, as leis de incentivo ao esporte, elas existem, pode precisar ser aprimoradas, mas, em princípio, parece que funcionam. Mas a gente percebe, em muitos casos, que as marcas têm predileção por esporte de alta performance, porque tem visibilidade na mídia. Como que a gente pode criar mecanismos para que elas comecem a apostar nesse esporte ainda na base? Olha, eu também não tenho esse levantamento. Tem um pessoal que trabalha com lei de incentivo que eles fazem um estudo anual. Eu acho que isso já foi pior. Eu acho que nos últimos 5 anos houve sim uma evolução muito para o esporte social. As empresas trabalhando no ESG, tudo, elas têm abraçado essa causa e às vezes até em detrimento do esporte de alto rendimento. Então, tá tirando uma fatia do... Até porque, sabe, eu prefiro
vê algum resultado ali do que é como se fosse um patrocínio para alguma confederação que já tem uma certa visibilidade e já tem Bolsa Atleta, já tem apoio de confederação, já tem apoio do Comitê Brasileiro, do Comitê Olímpico do Brasil, e o pessoal aqui é mais dependente desses recursos incentivados. Então, algumas empresas já fizeram esse movimento e entendem, sim, que vale a pena apoiar. De novo, eu acho que o pessoal também que está sendo ou que quer ser apoiado tem que fazer parte da solução. Claro. Então, eles também têm que levar ali e divulgar as vantagens de que tem em apoiar também, né? Não é um ou outro, também. Eu acho que tem para todo mundo. O esporte de iniciação, porque nem todo mundo tem a altura da Bia. Tem que adequar ao esporte. Tem que ser adequado ao esporte. Mas nem todo mundo tem. Mas aí só por causa disso não pode ter esse apoio. Eu acho que não. E é aquilo que a gente está falando aqui. O esporte, ele é muito mais. 99% não vai ter oportunidade de uma carreira, de repente, ou ter sucesso. Não é que não vai ter oportunidade de uma carreira, mas não vai ter o sucesso de participar de uns Jogos Olímpicos, Mundiais, enfim. Mas isso não quer dizer que foi fracassado o projeto. Claro. Muito pelo contrário. Eu acho que esse outro lado dos benefícios que o esporte traz, através da disciplina, até dessa questão de aprovar, de reter o atleta dentro da escola, são 2 pequenos casos aqui que as pessoas elas têm que divulgar cada vez mais. E é uma porta de entrada para o esporte de alta performance, né? Assim, sem essas iniciativas menores e em cidades menores, dificilmente uma Beatriz vai aparecer para um time grande, né? Lá atrás teve uma pesquisa lá da Universidade Federal, pesquisa não, um projeto, né? Vamos detectar os talentos. Eu sempre fui um pouco avesso a esse nome, talento, mas enfim. E aí veio aqui na época o secretário nacional de esporte, de rendimento, e eu perguntei, mas aí você vai ter um talento lá, vai ter uma central lá em, sei lá, vamos falar alguma cidade aí. Em Malacaxeta. E aí? Você detectou pelo biotipo, ela é alta, não sei o quê, ela salta não sei quanto, fez um monte de bateu teste. Bola direito lá. E aí? O que vai acontecer? Ela tá lá em Malacaxeta, ela tá com 14 anos. E tá longe. Então você criou uma expectativa que você não consegue atender. Falou, você é um talento, viu, Alexandre? Mas você fica aí em Malacaxeta, se tiver condições, não sei o que, você vai para um grande centro. Aparece lá no Minas. Então, eu acho que esse não é a forma correta de fazer, mas a gente sabe, o talento está em qualquer lugar. Então, há uma dificuldade realmente, no Brasil principalmente, né? E Minas Gerais é um mini Brasil, em todas as facetas, né? Tem Minas Gerais rica, tem a Minas Gerais mais populosa, ele é grande, mas aonde estão os nossos talentos nos 853 municípios? Ele pode estar onde está. Então, é um desafio grande, não só do esporte, mas que a gente tem que conviver. E, assim, hoje, para mim, eu não vejo uma solução para esse tipo de situação. De novo, a gente tem que trabalhar com Ouro Branco, que é um pouco mais próximo aqui de um centro, tudo. Porque se surgisse alguém lá com destaque, como que a gente ia fazer? Se ela tivesse nascido em Malacaxeta, ela no começo não conseguia voltar. É um pouquinho mais difícil, pouquinho mais difícil, né? Mas uma coisa, sabe, que diminuiu muito essa visibilidade é a falta de competição, né? Assim, pelo menos eu percebo isso. Antes tinha interclubes, isso, e hoje a gente não vê mais isso. O esporte ficou caro. Tá. O esporte está caro hoje em dia, né? Então, mas ficou caro por quê? O equipamento é mais caro? Porque tinha antes. O que mudou?
Tinha antes o quê? Tinha uma piscina gelada. Não. Sim, no caso da natação, sim. Não, mas eu tô falando, dando o meu exemplo. Com ladrilho quebrado na ponta. Hoje em dia, enfim. Não, mas como projeto de iniciação? Não, mas eu tô falando assim, eu tô brincando, mas realmente hoje o esporte ficou mais seguro ao mesmo tempo. Sim. Né? Mas ele ficou mais caro. Um projeto como que ela tá lá custa mais de $500 mil no ano. Né? Como surgiu lá. Então, não é barato hoje. E ela veio. Eles não têm acesso, talvez, às competições de federação esportiva. Tem lá, deve fazer o seu festival ali, interno, tudo, mas a competição é importantíssima para a formação do atleta, né? Até para despertar um pouquinho mais interesse. E aprender a perder, né? Que é mais difícil do que ganhar. Porque treinar. E a festividade que era, né? Assim, esses jogos tinha, fulano vai encontrar com todos os colégios. Mas daí dormia na escola. Em alojamento. Tinha alojamento. Eu dormia em casa de pessoas que a gente nem conhecia. Hoje em dia é impensável. Eu vou colocar minha filha em alguém que eu nem conheço? De jeito nenhum. Então, realmente, isso trouxe uma segurança maior, mas ao mesmo tempo... Cresceu, né? A responsabilidade cresceu e ficou mais difícil. De novo, pensando lá nos Estados Unidos. Aí, os pais apitaram lá, muitos pais apitaram a competição que a minha menina estava. É impensável aqui no Brasil fazer isso. Isso é cultural. Aí já não. Mas por que eles fazem isso? Porque não tem dinheiro? Não, porque é uma questão cultural. Eles sabem que aquele recurso ali que eles não estão pagando um árbitro para ficar ali numa virada, que não precisa ser nenhum cientista da NASA para ficar lá, para pegar tempo. Eles estão contando com voluntariado. E com a participação da família, que é super importante, né? E você ainda envolve mais ainda a família. Entendeu? Então, essa questão do voluntariado também, para dar esse apoio para o esporte, é importante. A gente, não pode, tem que ser árbitro, nível, não sei o quê. Dificultou demais as coisas. Aí você começa a criar, além da barreira de não ter quadra, você começa a criar outras barreiras para o desenvolvimento do esporte nacional. Triste, né? Eu queria perguntar um pouco mais para a Beatriz aqui, mais o dia a dia no clube, né? Você falou que você tem alojamento aqui, além do treino, você tem alojamento. O que mais? Assim, tem o apoio de alimentação, mais para entender. Sim. Ou para explicar para quem vai ouvir aqui, quem vai assistir a gente depois, como é que funciona isso e se todos os esportes na base, a sua visão, né, como atleta do vôlei, mas você deve conviver também, talvez, com outros atletas de outros esportes. Você vê que a coisa funciona também nos outros esportes tão bem quanto no vôlei, porque o vôlei do Minas é um negócio nível continental aí, campeão continental, mundial, né? Eu imagino que em todos os esportes, se não a maioria, tem o mesmo apoio que tem o vôlei. Eu recebo, além do suporte na moradia, na escola, eu alimento lá no Minas. O café da manhã eu faço lá onde eu moro, mas eu almoço e janto lá no Minas, num restaurante que tem lá. A maioria dos atletas, que eu sei que são de outras categorias, amigos meus, também almoçam lá. Lá tem uma estrutura muito boa, atende muito bem às nossas demandas e lá é muito bom, em geral. Então você incentiva... Sim, eu incentivo muito. Quem tiver aí nas escolinhas do Minas, se tiver fora, alguém... joga direito que tem a chance de vir pra cá. Se for alto também, né? Muito bom. Isso não vôlei, né? Nos outros esportes. Na ginástica olímpica, não. Mas é muito bom, sim, ter essa oportunidade de vir pra cá. Se você vê que você tem um talento, uma força de vontade muito grande, investe. Porque é muito bom estar aqui, é uma oportunidade única e eu acho que é pra poucos. São quantos atletas que hoje o Minas trabalha de projetos sociais?
São mais de 250 atletas que não são associados. Não são associados. Isso. Então, só na base, né? Que, então, que vem de projetos sociais? Não necessariamente. Não Eles vêm de todo... tem as nossas peneiras lá, tem os nossos processos de seleção. Alguns, quando tem alguma parceria, eles já têm uma facilitação assim, para a entrada. Então, eu acho que essa é uma convivência... interessante, no mínimo, para falar, né? Entre o filho do sócio do Minas, que tem, às vezes, uma condição financeira melhor, e ele, às vezes, não está valorizando aquilo que ele está recebendo dentro do clube, e aquele que vem ávido, né? Está com sangue nos olhos para treinar, para realmente se dedicar. Eu acho que isso aí traz um aprendizado para os dois lados. É bacana também. E esse refeitório que ela falou, eu também almoço lá todo dia também, então os colaboradores do Minas comem lá, o refeitório dos colaboradores, mas os atletas também. Que têm esse benefício também comem lá. Pois é, isso era uma pergunta que eu ia fazer, essa relação do Minas como dos principais times do Brasil e que tem associados de um nível social mais alto. É super importante para esses projetos, mas o quanto esses projetos são importantes para o Minas, para esse desenvolvimento humano dos sócios do próprio clube? É um pouco o que eu comentei, né? Eu acho que eles conviverem com essas realidades distintas, acho que é importante para o amadurecimento, principalmente do adolescente que às vezes vive uma bolha, vamos dizer assim, Sim. Que só sai com os amigos da escola, tudo no círculo social deles, e de repente reconhecerem naquele atleta que está ali do lado dele uma realidade muito diferente, né? E vice-versa. Né? Às vezes a pessoa também que está saindo de uma dificuldade, né? Só vê, às vezes, violência e não vê nenhuma perspectiva, vê ali que existe um outro mundo e que, de repente, ele pode estar acessando através do esporte. E o Minas, uma coisa que ela fala da infraestrutura, tem infraestrutura social também, e não são todos os clubes que têm os militantes e que deixam o atleta militante não sócio frequentar o clube. O Minas deixa os nossos atletas a frequentarem, que também é um diferencial. Sim. Ele poder conviver, e eu acho que isso é bacana, além, então, do filho do sócio que é atleta, o próprio sócio está vendo aqueles atletas circulando ali dentro do clube, convivendo, exatamente. Quando a gente tem folga, isso, a gente usa a piscina, ela tem muita coisa legal pra gente fazer, e acaba que todo mundo fica junto e misturado, sabe? Aí a gente vê muitas realidades diferentes, e é muito interessante, tipo, passar lá. Além de que eu nunca tinha visto uma piscina daquele tamanho. Eu acho... o toboágua de lá é muito grande. E ela já foi mais funda, viu? Atualmente mudaram. Tem uma piscina lá de 2 metros e, tipo, eu afogo nela. Acho muito legal. É muito bom estar lá. É muito legal estar convivendo com todo mundo. E uma coisa muito boa é que todas as modalidades ficam juntas também. Então, a gente não vê só a realidade do vôlei ou, sei lá, do basquete e tal. Na escola, por exemplo, metade do Minas é da minha escola. Aí eu vejo, né, sobre os campeonatos, essas coisas, acaba que eu vou ver um jogo de outra modalidade, de outro sub. Convive todo mundo. Todo mundo convive. Essa troca é muito importante, né? De outras experiências, né? Assim, acaba furando a bolha, né? Isso. Né? Isso é super importante. Aí, Beatriz, já encerrando, você já, assim, num objetivo que talvez você tenha, imagino que você tenha no esporte, você já galgou alguns passos aí, né? Seu lado de Ouro Branco, foi selecionada, já está aqui no time sub-16, né? Sub-15. Sub-15. Que conselho que você dá para um outro jovem que vá assistir a gente, esteja assistindo, que gosta de esporte, que pensa em tentar fazer disso uma carreira, e você que já avançou um pouco, o que você fala para aquele que ainda está
tá com 12 anos, igual você teve lá atrás? Eu acho que é sobre não desistir. Que é muito bom, né? A gente tá lá com os nossos amigos, jogando e tal, mas se você realmente quiser, tem que levar a sério. E não pode deixar afetar, porque muitas vezes alguma pessoa vai falar, nossa, você não é tal coisa e tal. E se você acha que você é, você é. Então, esse é o meu conselho, da gente nunca desistir. Insistir Insistir até dar certo. Tá certo. Muito bom. Muito bom. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio. Eu queria deixar o microfone aberto para o Rogério, para dar os seus canais de contato do Minas e para aqueles que querem ajudar, as empresas que querem ajudar esses projetos, para os atletas que querem entender um pouco melhor a forma de acesso aos projetos do Minas Tênis. Então fica à vontade, Rogério. Pois não. Normalmente em agosto a gente já divulga no nosso site, que é www.minastenisclube.com.br, a seleção dos nossos atletas. Então ele é aberto aí para o pessoal se cadastrar e depois ali em novembro, dezembro, no final do ano, fazer ali as peneiras, a seleção mesmo, os testes, para poder compor as equipes de base do clube. E esse bate-papo aqui foi muito legal, eu agradeço aqui o convite e espero que alguma pessoa seja impactada de alguma forma, né? E consiga ver o esporte com outro olhar, um olhar mais crítico, mas também com mais valor que o esporte merece. Merece ter mais valor e valorizado de todas as formas, porque ele impacta e a gente espera que vai continuar impactando mais pessoas como a Beatriz aqui. Que legal. Quero agradecer mais uma vez a participação sempre muito importante e rica do meu amigo Alexandre Ferreira. E aí eu também tenho que agradecer aí a presença de um atleta olímpico aqui entre nós, né? É um negócio bacana demais. Não é todo dia que a gente todo tem dia, essa oportunidade. E ao mesmo tempo e junto, no mesmo momento, quem sabe uma futura atleta olímpica aqui. Tomara. Depois eu vou guardar a foto. Vou guardar a foto. Olha, essa aqui, eu lembro dela pequena. Pequena não, né? Jovem. Mais nova. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Agradecer a Beatriz por aceitar o nosso convite e vir com essa simpatia toda, nos atender tão carinhosamente. Te desejo muito sucesso, tenho certeza que em breve nós teremos essa foto sendo comentada aí entre a gente. Obrigado, viu? Obrigada a você. E eu agradeço a você que participou de mais um Territórios Sociais, que nos acompanha. E eu quero te fazer um pedido. Compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. É muito importante que a gente faça essa transformação juntos. A todos vocês, muito obrigado e até o próximo Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.